1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18. Nós vamos dar prosseguimento ao terceiro sermão da série Espírito da Época. Nós estamos lendo 1 Coríntios capítulo 1, 18. É uma série, mas cada sermão é independente, dá para ser ouvido distintamente do outro. E certamente você será abençoado com toda certeza. Obrigado. Nós estamos lendo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Quem já abriu, diga amém. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos juntos. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós começamos a série falando que Paulo fala de dois olhares sobre a cruz. Dois diagnósticos diferentes a respeito do mesmo tema. Cruz de Cristo. Um grupo olha para a cruz e diz, isso é loucura. O outro olha para a cruz e diz, não, isso é o poder de Deus. Como confundir loucura e poder de Deus? O que é a cruz, afinal de contas? Eu poderia não crer que a cruz fosse, ou seja, poder de Deus, mas nem por isso eu poderia chamá-la de loucura. Eu não creio que é poder de Deus. Não, eu creio que é poder de Deus. Mas são diagnósticos completamente distintos. Um diz, isso é o poder de Deus. Isso não, isso é loucura. Então nós estamos falando que Paulo está ministrando à igreja sobre a total impossibilidade de haver unanimidade quando o assunto é cruz de Cristo. Paulo está falando da total impossibilidade da unanimidade quando o assunto é sagrado. Se o tema da discussão é o sagrado, então nunca espere unanimidade. É uma discussão tola. Por isso que a gente aprende desde garoto que religião não se discute. É verdade, não há denominador comum quando o assunto é o sagrado. Então Paulo está falando sobre isso. Paulo fala que a razão do litígio, a razão da guerra é a visão a respeito da cruz. Aí nós falamos sobre loucura. Loucura no tempo contemporâneo é algo relativo. E falamos sobre o que é poder de Deus. Aí nós mostramos que poder de Deus, dizer que a cruz é o poder de Deus, não é só um discurso vazio, não é só um discurso raso, não é uma declaração verborrágica, não. Dizer que o evangelho é poder de Deus implica em muitas coisas. E nós aprendemos no segundo sermão que dizer que a gente crê que o poder de Deus, que a cruz é poder de Deus, significa dizer que nós entendemos o nosso chamado. E qual é o chamado daqueles que declaram que a cruz é poder de Deus? Nós aprendemos que nós somos chamados à santidade. Estudamos isso na semana retrasada. Paulo escreve à igreja de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo diz lá em 1:2 de 1 Coríntios, chamados para sermos santos em Corinto. Aí lembramos aos irmãos que Corinto era uma cidade extremamente promíscua, uma cidade tomada por imoralidade, uma cidade que tinha um templo a Afrodite, a despeito de tantos outros templos, e era uma cidade extremamente imoral, uma cidade cosmopolita, tinha dois portos, gente do mundo inteiro. Quando queria promiscuidade, ia para Corinto. Quando queria imoralidade, ia para Corinto. Corinto era o centro nervoso da imoralidade da população, da geração, da sociedade daquela época. Nós falamos o que é Corinto, nós descrevemos o que é Corinto. E é exatamente na cidade símbolo da imoralidade, da perversidade, da injustiça, do que há de pior na sociedade, é que Paulo diz, é no meio disso tudo que nós somos chamados a sermos santos.
É no meio disso tudo aí que nós somos chamados a sermos luz. Então, declarar que eu creio que a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é dizer, eu entendo o meu chamado e o meu chamado é para a santidade. De modo que se eu não vivo santidade, não busco santidade, não entendo o meu chamado, dizer que eu creio na cruz como sendo o poder de Deus é falácia. Pelo contrário, você faz parte do time dos loucos, mesmo que os discursos sejam diferentes. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Chamados para sermos santos. Não é? E aí, nós terminamos o sermão da semana passada dando algumas considerações. Se nós somos chamados a sermos santos numa geração perversa, imoral, injusta, primeiro, não espere facilidade para tal feito. Buscar santidade não é um feito fácil. Ser santo não é um trabalho de pouco esforço. Ser santo requer muita disciplina, requer muito esforço, requer muito trabalho. Requer que nós lutemos o tempo inteiro. E por que é difícil a gente ser santo? Porque nós que fomos redimidos, somos redimidos numa terra corrupta que jaz no maligno. Nós somos vivos vivendo numa terra de mortos. Portanto, nós vivemos num campo que é contrário à nossa natureza. E andar contra a maré, ou seja, viver numa terra contrária à nossa natureza, dá muito trabalho. É mais fácil a gente se entregar e viver como mortos como eles. Então, não espere que é fácil a vida cristã. Eu falei, vida cristã não é para frouxo. Vida cristã não é para qualquer um. Nós lemos Lucas 16, que diz, a lei e os profetas vigoraram até João, desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então nós falamos que não vai ser fácil, não é? E segundo, terminamos dizendo, evite a qualquer custo a ociosidade. Não se permita, sendo alguém que acredita que a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não se permita, uma vez entendendo o teu chamado como igreja, o teu chamado é para santidade, é para ser separado, é para ser diferente, é para influenciar e não ser influenciado. Evite a qualquer custo ociosidade. Por quê? Aí eu falei, porque o santo que foi gerado dentro de nós habita um corpo simpatizante de Afrodite. Nós somos santos habitantes num corpo corrupto, corrompido, que ama a imoralidade, que ama toda sorte de corrupção. Então, se nós mantivermos nossa mente vazia, se nós não a ocuparmos com o que é de Deus, levando cativo todo pensamento, obediência a Cristo e ocupando com serviço e utilidade, certamente nós seremos vítimas da imoralidade e vamos fazer parte dessa maioria de cristãos que um dia tiveram na comunhão, mas hoje estão apostatados e encontram todo tipo de desculpa para estar. Nós temos no Brasil hoje, à luz do IBGE, 42 milhões de crentes e temos mais de 55 milhões de ex-crentes. Significa dizer que os que passaram entre nós ou por nós e nos deixaram, é maior do que aqueles que permanecem conosco. João diz lá na frente, saíram de nós porque nunca foram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. É gente que veio ao Evangelho, olhou para a cruz e produziu um discurso a respeito dela, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas a verdade daquela cruz não adentrou as entranhas, não gerou um novo discípulo, nova criatura que há em Cristo Jesus, não passou de um discípulo verborrágico, discursivo, e aí, evidentemente, não permanece na comunidade dos santos. Dizer que nós cremos que a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, dizer que para nós os salvos a cruz é o poder de Deus, é muito mais do que uma declaração verbal. Muito mais do que isso. É entender o nosso chamado, e o nosso chamado é para a santidade. Mas o nosso chamado também tem uma outra perspectiva. Nós somos chamados à transcendência. Esse versículo que nós acabamos de ler, porque a palavra da cruz é devera loucuras para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, como é que eu diria? Ele não tem consistência lógica. Não dá para crer nessa palavra pela lógica, não tem como. Olhar para a cruz e dizer, sabe o que é aquilo lá? Aquilo é o símbolo do poder de Deus. Bota a imagem aqui para mim, por favor, painel.
Não sei se está preparada lá. Não, nessa não, isso é o filme. É a foto. Não está. A cruz é iminentemente sinônimo de dor e maldição. Aquela cruz é sinônimo iminente de dor e de maldição. Porque a própria palavra diz, fazendo alusão à lei, que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Onde Jesus morreu? Pendurado no madeiro. Então, quando a gente olha para a cruz, a partir dos olhos da lógica e da lei, a gente vê maldição, a gente vê dor. A foto que eu mandei para lá é a foto de Jesus crucificado. É uma foto onde Jesus aparece naquele filme, como é o último nome? Paixão de Cristo. Ele aparece todo lanhado, todo arrebentado, todo ensanguentado. E Jesus está na cruz, pendurado, com a cabeça quedada, morto ou quase isso. E a gente olha para uma imagem daquela e diz assim, isso aí é símbolo do poder do Deus de vocês. É isso aí que vocês pegam como representa. Vocês são loucos. Quem chama os salvos que acreditam que a cruz é símbolo de vitória, está certo. Está lá? Ah lá, apareceu. Veja se pela lógica a gente tem como olhar para isso e dizer, esse aí é o símbolo do poder de Deus. Parece o quê? Um derrotado. Um pobre coitado miserável, um digno de pena. Um maldito, o cara deve ter sido ruim demais para morrer desse jeito. E como é que você vem me dizer que esse cara é o arquétipo da sua fé? Como é que esse cara vem me dizer que ele é o alicerce da sua fé? Como é que você vem me dizer que esse cara, deixa a imagem, é o símbolo do que você crê? Como que você vem me dizer que poder de Deus é representado nisso? Isso é a imagem de um infeliz, isso é uma imagem de um derrotado. Bom, essa é a imagem lógica. Olhar para isso e dizer é poder de Deus é dar razão aos perdidos de nos chamarem de loucos. Não há lógica nisso. Então, quando alguém fala assim, pô, cara, você acredita nisso? Você é maluco. Eu me lembro quando eu fiz psicanálise na PUC, eu já contei essa história aqui. Éramos um grupo pequeno, aí um dos meus professores era um dos psicanalistas mais renomados do Brasil, até hoje. O cara é cabeção, tem 200 livros escritos, professor de PUC há muito tempo, o cara federal. Nós nos apresentamos no curso, cada um dando o seu currículo, eu dei o meu currículo e me apresentei como pastor. E é impressionante como a figura pastoral incomoda. Pastor, como quem dizer, pastor estuda? Estuda, miserável. Não é todo mundo igual o pessoal que está na televisão, não. Estuda. Mas isso há 20 anos atrás. E eles se assustam. A gente vai dando o currículo e vai mostrando o que a gente já estudou, o que a gente fez. Caramba, mas olha para a gente com aquele ar de desprezo. Porque o evangélico vendeu a imagem, nós merecemos isso, porque essa imagem foi nós que vendemos, de que nós somos um povo de segunda categoria. De que nós não somos um povo que estuda, nós não somos um povo que lê, nós não somos um povo relevante. Bom, essa é a imagem que é vendida. E se compra a imagem que se vende. A gente fica com raiva quando eu falo, mas é verdade. Quando nós nos apresentamos como pastor, e aí há um incômodo. Aí Alexandre diz, pastor, nós pedimos para que o senhor não venha com negócio de fé para cá. Eu falei, problema nenhum. Se você não quer saber de fé, não quer saber de Deus, não vai ser da minha boca, você vai fique tranquilo. E os dias foram passando, Neilzinho só se destacando. Neilzinho só sendo honrado. Neilzinho só encabeçando as paradinhas. Neilzinho só sendo honrado por Deus. E todo mundo falando, pô, esse moleque não é tão burro quanto os pastores parecem ser, não. Há vida inteligente no planeta evangélico, talvez. E depois de alguns meses de aula, eu ganhei o respeito da turma e do professor. Eu passei a ser ouvido, e eu não falava de Jesus nenhum instante na minha vida. Nem um minuto.
Não tocava no nome de Deus. Porque para falar de Jesus e de Deus não precisa citar o seu nome. Basta viver os seus valores e princípios e pronto. Deixe que eles leiam Jesus em nós. Não precisa abrir a boca. São Francisco de Assis prega o evangelho sempre, se necessário. Usa as palavras. Prega sem parar, incessantemente, sempre. Quando necessário, usa a palavra. Não precisa usar a palavra. Nós somos uma carta, a carta não fala, a carta é lida. Nós somos o bom perfume, perfume não fala, é sentido seu cheiro, seu odor, sua influência na ambiência. E a minha influência me parece que chegou naquela sala. Num momento de recreio, não é recreio, né, cara? De intervalo. É que eu preguei sobre recreio ontem, né? No momento de intervalo, esse professor, que é o renomado psicanalista, ele me parou na sala e falou assim, Neil, posso te fazer uma pergunta? Em off. Cara, fala sério. Tu acredita mesmo nesse negócio de Bíblia? Céu, inferno, e com risadinha de deboche, inferno, diabo, demônio, anjo. Tu acredita mesmo nisso, cara? Pô, não é possível, tu é um cara inteligente. Eu falei, cara, eu acredito no céu, nos anjos, em Deus, com toda a minha alma. Não dá para separar essa crença de mim, cara. Eu estou entranhado nesse negócio. Como também creio no inferno, no diabo e nos demônios. Cara, eu não posso acreditar nisso, eu sei, mas eu acredito. Tu acredita que a gente morre e um vai para o inferno, outro vai para o céu? Eu acredito. Baseado no quê? Na palavra. Mas prova, não posso provar nada, isso é fé. Pô, eu não posso conceber, eu não conceba. Esquece. Pô, mas tu acredita mesmo que esse negócio de céu, anjo, de demôniozinho, nego pegando... Acredito, mas acredito como eu tô vendo você na minha frente. Eu acredito tanto no diabo como acredito em você. Acredito tanto em Deus como estou te vendo. É a mesma coisa, Alexandre, não muda nada. Você eu vejo, a ele eu sinto, é diferente. Só que o que eu sinto dele é tão real que eu não preciso nem ver. Pô, mas eu não posso acreditar nisso. Eu não acredito, o problema é seu. Pô. No fundo ele queria, me convença. Eu não quero convencer ninguém de nada. Aí eu avancei com um diálogo e perguntei assim, você acredita no quê, cara? Eu falei assim, eu acredito na reencarnação, brother. Porque a reencarnação é muito simpática, né, irmão? Eu já preguei, eu queria que a reencarnação tivesse na Bíblia. Pedro tinha que ter falado sobre a reencarnação, ou Paulo, ou sei lá, qualquer miserento desse aqui, tinha que ter falado da reencarnação. Mas não tem reencarnação, não tinha que ter. Por quê? Porque a reencarnação é muito saborosa, ela é muito simpática. Você nasceu, não conseguiu ser feliz em vida, foi um desgraçado, miserável. Nasceu, morreu sem ter vivido. Você foi um fracasso, você foi um equívoco. Você foi um infeliz, um miserável. Não tem problema. Vai morrer, vai ter outra oportunidade. Olha que beleza, irmão. Não, mas pastor, se ele foi um cara ruim, ele pode reencarnar numa minhoca. Mas se for uma minhoca boa, ele reencarna num poodle na outra vez. E depois ele é um poodle bom e vira gente de novo. Ele vai reencarnando, ele vai evoluindo. É nisso que você acredita? É nisso que eu acredito. Eu falei, pois é baseado no quê? Pô, mas é a lógica. Pois é, no evangelho não tem lógica, cara. Eu evoluí o diálogo, então vamos conversar aqui, professor. Vamos imaginar que você tenha razão, eu esteja enganado. Você se lembra dessa história? Se reencarnação é evoluir várias vidas até a gente atingir o eu impessoal e se tornar um com o cosmos, olha que lindo. Tu vai evoluindo. E à medida das nossas obras, do nosso modus vivendi, do que nós fomos aqui, porque esse aqui não é o lugar da recompensa, a terra é o lugar de pagar o castigo. Nós estamos aqui sendo purgados, nós estamos aqui recebendo o castigo para evoluir, porque o lugar da vida, de fato, é noutra dimensão. Então, nós estamos de passagem por aqui. Se aqui, no lugar do castigo, você se comportar bem, então você vai, na próxima vida, vir um ser humano melhor. E na outra vida, melhor ainda. E tal. Eu falei assim, é nisso que vocês creem? É nisso que a gente crê. Isso é lógico. Então, para mim, está tudo certo, brother. Eu acredito em Jesus. Jesus diz assim, Pai, honra seu filho.
Não provoque a ira o seu filho. Filho, obedeça a seu pai. Marido, ame a sua mulher. Mulher, submeta o seu marido. Patrão, pague o salário justo. O empregado vender o horário, não rouba do teu patrão. Seja um cara decente. Amai-vos uns aos outros. Servir-vos uns aos outros. Considerai o seu próximo superior a si mesmo. E, cara, Jesus ensinou tudo isso. Diz que nós somos a comunidade do bem, que nós devemos amar o nosso próximo. Cara, porque eu acredito em Jesus, eu acho que eu sou útil na vida de muita gente. Eu acho que eu sou bênção na vida de muita gente. Eu acho que meu pai teve muito orgulho de mim. Eu acho que minha esposa me ama de verdade. Eu acho que a minha filha, que era pequenininha, me ama também. Eu acho que é o seguinte, brother, se minha fé estiver errada e tiver reencarnação, na outra vida, eu estou bem a beça. Eu venho pelo menos um professor da PUC, meu camarada. Pelo menos, eu vou dar uma melhorada. Ele riu. Aí eu perguntei para ele, agora ponha-se no meu lugar. Vamos imaginar que eu esteja certo e você esteja errado, que exista o inferno e exista o céu, e o único caminho para Deus seja Jesus Cristo. Para onde que você vai, professor? Vamos mudar o rumo dessa prosa, porque esse negócio é verdade. Ele levantou e foi embora. Antes de ir embora, eu falei assim, professor, vale a pena crer em Jesus, mesmo que ele não tenha existido. Porque nós ouvimos a sua palavra, ainda que reencarnação seja verdade, nós que somos cristãos, porque cremos na mensagem da cruz, fique tranquilo, na outra vida você vai ser melhor do que agora, no nome de Jesus. Vale a pena crer em Jesus, mesmo que ele não tenha existido, mas ele existiu, e habita no nosso peito, e gera vida na nossa vida, e faz valer a pena. Honra e glória ao seu nome, aplauda ele. Aleluia. Agora, a lógica nisso, que lógica, cara? Não tem como crer nisso. Não tem como imprimir intelectismo nisso e tentar... Não dá. Ora, como é que eu creio? Transcendência. Eu transcendo a lógica. Eu transcendo o óbvio. Eu decido crer. E decido crer por obra do Espírito na minha vida. É uma decisão. Isso é transcendência, porque não há lógica. Isso é símbolo de dor, de derrota, de fracasso, de maldição. Como que alguém pode representar o poder de Deus com essa imagem? Nunca. E por que não pode representar o poder de Deus com essa imagem? Simples, porque para o homem comum, o poder de Deus só é poder para o seu bem. O poder de Deus só é poder se elevá-lo, se massageá-lo, se levá-lo a um plano superior. Ou seja, se o poder de Deus não se traduz em bem para ele como sujeito, então esse poder é questionável. Como que o poder de Deus pode estar nisso? O poder de Deus seria poder de Deus se essa imagem não existisse. Ou seja, Deus o teria tirado de lá. Deus o teria livrado da dor. Deus não teria permitido que esse camarada sofresse tanto. Poder de Deus para o homem comum só é poder de Deus se fizer bem para ele mesmo. Se não fizer bem para ele mesmo, ele é questionado. Mesmo que o mal nele tenha um propósito maior. Ontem nós cantamos uma música com o Kleber Lucas que eu não conhecia. Eu não sei se vou, não sei se vocês vão... Hein? A velha cruz está vazia. Lembra que nós cantamos ontem? Ele fala de um... Me lembra aí, alguém canta não? Alguém sabe essa música? Pelo menos o corozinho, que a gente fala de um propósito maior do que o meu. Como é que é? Que eu vou viver agora um motivo bem maior que o meu. E aquela velha cruz que agora... Aquela velha cruz está vazia. E a vida? E a vida que eu vou viver agora. Olha a letra. É por um motivo bem maior que o meu. Olha aí. A vida que eu vou viver agora, depois dele, não tem como motivo só o meu. Agora eu vivo por um motivo maior que o meu. Meus propósitos foram elevados. Minha visão foi acendida. Minha visão foi elevada. Eu agora transcendo o egoísmo. Eu agora transcendo o ensimesmamento. Eu transcendo a eulatria, o evangelho doente,
que a maioria dos crentes que a gente conhece vive. Não é evangelho, é evangelho. Porque quando a gente se encontra com esse camarada aqui, cuja vida é ilógica, contraria qualquer saber humano, para nós alcançarmos isso só transcendendo. Porque é ilógico. Lógico seria esse cara estar vestido de linho branco, com os soldados romanos embaixo do pé dele, e ele segurando a cabeça deles com a espada em cima, dizendo, eu sou o campeão. Aí o homem da lógica creria que ele é campeão. Pois é, o que é dizer, eu creio no poder de Deus? O que é ser salvo? É dizer, eu consigo transcendência em Jesus Cristo. Eu vou além do que os meus olhos veem. Isso não é para qualquer um. Não me leva a mão, irmão. O resumo, de fato, é que tal comportamento, ou seja, não conseguir ver poder de Deus nisso, ou seja, chamar loucura, isso é herança do Éden. Como que você pode olhar para isso e ver poder? Isso é loucura, cara. Você está louco. Aos teus olhos estou mesmo. Mas por que parece loucura? Primeiro, porque para eles o bem é só bem, o poder de Deus só é poder para fazer bem a ele. E segundo, porque ele está maculado pela herança do Éden. Herança do Éden. Qual é a herança do Éden? A herança do Éden revela o quê? A nossa total incapacidade de lidarmos com a morte e com a dor. Por exemplo, quando Satanás tenta Eva, que ainda não tinha pecado, me parece que ele discerne que mesmo sem saber o que é morte, ela já temia a morte. Mica, foi assim que Deus disse, você não pode comer dos frutos desse jardim? Não. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que eu não posso comer daquela árvore ali. Mas por que, Eva? Qual a árvore tão bonitinha? Aí ele falou que se eu comer, eu morro. O que Eva sabia de morte? Eva já tinha visto algum defunto na vida? Já tinha ido em algum Jardim da Saudade? Ou Murundu? Não, Jardim da Saudade dá vontade de morrer logo, né? Porque lá é agradável. E Murundu? Ela conhecia Murundu? O cemitério de Auma? Não conhecia. E que pavor é esse de morte, meu? Não. Certamente o quê? Não morrereis. Opa. Verdade? Não morro? Não. Olha, o homem não sabe o que é morte e ele já tem ojeriza dela. Por quê? Porque nós não nascemos para morrer. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Nós não nascemos para morrer, por isso nós temos ojeriza à morte. Você pode ver uma pessoa que está lá, o médico já desenganou, o médico já disse não tem jeito, mas a gente continua crendo até o final. Deus pode mudar essas coisas. A gente não se conforma com a morte. A morte é uma coisa que não coaduna com a vida, eles não habitam o mesmo espaço, eles não se misturam. Quando uma está, a outra está ausente, não tem jeito. Nós não nascemos para morrer, não faz parte da nossa natureza. Isso é produto do pecado. E a gente não se conforma com a morte e com o amor, com a dor, porque a dor parece ser a antessala da morte. Isso é uma herança do Éden. A gente não consegue conceber a morte, a gente não se acostuma com ela, embora seja a única certeza que a gente tem na vida, é a morte. Qual outra certeza que a gente tem na vida? Nenhuma, a não ser de que a gente vai morrer. Você vai morrer, irmão. Me ajuda, catuca alguém que está do seu lado. Tu vai morrer, cara. Está amarrado, Jesus. Jesus. Pensa aí na tua mãe morta. Pensa tua mãe num caixão. Pensa teu filho num caixão. Dá? Não dá, cara. A gente não aguenta, a gente não suporta a imaginação. Deixa eu imaginar meu filho morto. Está maluco, eu não gosto nem de tá louco? Não dá. A gente não se conforma com a morte. Herança do Éden. E a dor, a mesma coisa. Certamente não morrereis. Aí nós olhamos para a cruz e olhamos com essa herança edênica, que faz com que a gente olhe a cruz com os olhos da lógica e mais do interesse próprio. O poder de Deus é poder de Deus para me livrar da dor. O poder de Deus é poder de Deus para me livrar da morte. O poder de Deus é poder de Deus para me livrar. Esse é um olhar deformado a respeito da cruz do Calvário. E por causa desse olhar deformado, a igreja cresce em número, mas não consegue influenciar a cidade. A igreja cresce em número, mas a sua influência não é notada na cidade. A igreja cresce, mas ela não salga. Porque
nós que somos salvos, para nós que somos salvos é poder de Deus, é discurso. Porque viver a verdade de crer que a cruz é poder de Deus, é viver a verdade de que nós transcendemos e transcendemos tudo que nos limita, tudo, qualquer coisa. Aí, uma vez que eu estou falando que medo da morte e da dor, vamos falar da dor, a morte a gente vai falar lá na frente, é uma herança edêmica, vem do Éden. Vamos ver rapidinho. Ih, rapaz, já acabou. O que a Bíblia diz sobre dor? Vamos lá, vamos tentar ser rápido. O que o Evangelho tem a ver com a dor? O que Evangelho e dor tem a ver um com o outro? Vamos a 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo 1. Olha o versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Aí ele diz lá, olha, antes participa comigo do que? Leia para mim. Dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Participa comigo dos sofrimentos do Evangelho. Evangelho e dor coabitam? Sim. Agora, quem são os que estão ficando pelo caminho? Os que não concebem dor no Evangelho, ou Evangelho dolorido. Quem é que está ficando pelo caminho? Quem são os apóstatas? Quem são os que desanimam na fé? Quem são os que fracassam na fé, como a gente tem pregado na quarta-feira? Quem são os que não conseguem ver estabelecidos no seu peito o reino de Deus? Quem não consegue viver transcendência? São aqueles que acham que dor e Evangelho são coisas antagônicas. Não tem isso no Evangelho. Dizer que a cruz é poder de Deus é entender o nosso chamado é para transcendência. Transcender, inclusive, a dor. Porque no Evangelho, há dor. Hoje, poder de Deus é visto, como eu vou dizer, unidimensionalmente. Unidimensionalmente. Só é poder para tirar o sofrimento. Para que serve o poder de Deus? Para me beneficiar. Para que serve o poder de Deus? Para tirar de mim a dor. Para fazer comigo o que não faz com esses loucos. Não. Poder de Deus é para o meu... Não é nada disso, não. Isso é uma visão unidimensional. Mas a visão que nós temos que ter do Evangelho e da cruz deve ser pluridimensional. Pelo menos bidimensional. Pluri ou bi, por quê? Porque essa cruz, ou o que ela representa, que é o Evangelho de Jesus Cristo, tem poder para tirar o sofrimento de nós, mas, se não for vontade de Deus fazê-lo, capacitarmos-nos para suportá-lo. Poder de Deus é poder de Deus para curar o enfermo, mas para manter de pé aquele que perdeu o enfermo pela morte. O poder de Deus é poder de Deus para me livrar de qualquer circunstância, mas é poder de Deus porque Ele é Deus, não sendo a vontade dEle me livrar de tal circunstância, me capacitar para suportá-la com honra. Ela tem essas duas vertentes. Você vai se lembrar dessa frase, repita após mim. Para que o milagre aconteça, é preciso muita fé. Porém, maior fé é preciso para quando o milagre não acontece. Porque o milagre não acontece sempre. Então, o poder da cruz me dá fé para que o milagre aconteça. Mas, se o milagre não acontece, essa fé me mantém de pé. Ela me ajuda a transcender a dor. Ela me ajuda a transcender a perda. Ela me ajuda a passar por cima da adversidade. A fé tem essa capacidade bidimensional ou pluridimensional. Reduzir o Evangelho à ausência da dor é diminuí-lo demais. Quem acredita que existe alguém ou alguma força que nos possa blindar do sofrimento, escreva. Logo, logo se frustrará com esse alguém ou com essa força. Mesmo que esse alguém seja Deus. Porque Deus não existe para tirar de nós a dor nem o sofrimento. Ele é capaz de fazê-lo, mas Ele pode ter um propósito na nossa dor. Ele pode ter um propósito maior no nosso sofrimento. E porque Ele é Deus e nós somos discípulos, nos submetemos, transcendendo a nossa própria vontade, para que a vontade dEle seja estabelecida em nós e alguém seja abençoado por isso no nome de Jesus. Isso é Evangelho. Então o Evangelho não é para frouxo, irmão. Se você é frouxo, vai fumar maconha. Vai fumar cocaína, vai encher a cara para esquecer tuas dores.
vai para a balada encher a cara de vodka e de energético para se sentir feliz, para fingir que não tem dor, para enganar-se a si mesmo, auto-engano, para macular a própria vida. O evangelho não. O evangelho é maior do que isso, e a gente precisa entender isso. Permita-me mostrar parte do conteúdo das cartas de Paulo e um pouquinho da carta de Pedro. Vamos começar rapidinho. 2 Coríntios 1, de 5 a 10. 2 Coríntios 1. Olha isso. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Não, é 2 Coríntios, estou em 1. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima de nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte e livrará em quem esperamos que também ainda nos livrará. Paulo está falando de aflição, de uma aflição tão grande que ele chegou desesperado da vida. Meu Deus, eu quero morrer! Mas não foi da vontade de Deus. Vamos ver outro texto, tem que ser rápido. Veja aí o capítulo 2 desse mesmo livro, verso 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos fomos consolados. Paulo está dizendo, eu sofro e recebo a consolação de Deus, para que debaixo da consolação de Deus no meu sofrimento, eu seja solidário com o sofrimento de alguém e o console com a mesma consolação com a qual fui consolado. Porque só quem passou por dor semelhante a essa vai entender a dor que esse homem está sentindo. Só quem passou pelo vale da sombra da morte vai entender a dor de quem está dentro do vale. E só quem passou pelo vale da morte pode gerar, de fato, no peito, solidariedade por quem está lá. Por que que nós somos tão indiferentes, em grande escala, nas nossas relações? Porque a gente não sente dor suficiente. Por exemplo, tu pega o caso da depressão, por exemplo. Essa semana tivemos um caso de tentativa de suicídio. Mais um, de um parente de alguém da nossa igreja. Eu fui visitar essa mulher. Uma mulher de 61 anos, seus filhos já estão criados, são 4 filhos, o mais novo tem 28 anos, 38 anos. E uma mulher de Deus. Ela vem lutando contra a depressão há anos. A depressão é uma doença. Não é um chilique, é uma doença. E ela vem tentando vencer a sua depressão um bocado de tempo. Aí, na semana anterior, ela recebe uma visita, que no quarto dela diz assim, ó, a senhora tem que levantar daí, isso é palhaçada. Acho que se a senhora arrumasse um trabalho, se a senhora trabalhasse um pouquinho mais, se a senhora fosse fazer alguma coisa, agora fica deitada aí o tempo todo, se entregando. Isso é coisa do diabo. A senhora tem que sair daí. Isso é frescura, isso é chilique. Aí eu fico pensando, o diabo é brilhante, né, cara? Ele sempre manda alguém para acabar de enterrar alguém que está quase morto. Aí eu fico pensando, o que passa na cabeça de um sujeito crente que vai visitar um doente que está num quarto escuro há meses, para dizer isso é palhaçada, isso é chilique, isso é falta de trabalho, isso é frouxidão. O que ela acha que vai gerar na cabeça do doente? Aquela mulher recebeu essa palavra e disse, eu devo ser, isso tudo que essa mulher está fazendo é mesmo, uma frouxa, uma fraca.
Acho que eu não devo fazer nada mesmo não, acho que minha vida não justifica. E ela tentou suicídio, pegou os remédios, tomou os remédios todinho. E foi levada, graças a Deus, para o hospital. O Carlos Chagas fez lavagem e ela está bem. Eu creio na cura dessa mulher, no nome de Jesus. Mas por que um miserento ou uma miserenta visita um doente e, ao invés de sentir a dor dela empaticamente, de tentar se colocar no lugar dela e tentar ver a vida na perspectiva dela, na perspectiva do doente, por que ela não pede ao Senhor para sentir as dores do seu semelhante? Porque ela nunca sentiu aquela dor. Se ela não sente a dor do semelhante, ela não entende a forma do semelhante ver a vida. Porque a gente não entende a forma do semelhante ver a vida, a gente trata os semelhantes na sua dor com indiferença. A gente diz, é palhaçada. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Porque a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros, então cumprireis a lei de Cristo. Não é dar mais carga, não é imprimir mais culpa, é dividir o peso no meio, é tornar suportável o insuportável. Ontem eu preguei sobre Onesíforo, que Paulo diz que muitas vezes me recreou, não se envergonhando das minhas cadeias. A palavra recrear é anepsuxen, é refrigerar. Paulo está dizendo, eu estou na cadeia, nesse inferno, no calor dessa dor, dessa solidão. Mas quando Onesíforo chega, o ar refrigera, a ambiência dessa cadeia muda, a vida volta a florir, esse lugar passa a ser suportável, porque chegou Onesíforo. Ele me ajuda a suportar a dor. Isso é empatia. Isso é transcender a indiferença, o egoísmo. Portanto, não há evangelho sem dor, porque é a dor que me nivela ao meu semelhante, que no momento histórico está abaixo de mim, mas eu já estive lá um dia, ou tenho consciência que eu poderei estar um dia, então eu vou viver solidariamente, plantando nele o que porventura, talvez, eu possa precisar lá na frente. Você sabe por que tem um monte de crente ficando pelo caminho? Precisa de socorro, precisa de ajuda, precisa de algo e não consegue. Parece que Deus abandonou. Não, Deus não abandonou. É porque hoje você está precisando de um fruto que você não plantou lá atrás. Você está aqui precisando de uma mão estendida, mas você não plantou uma semente de mão lá atrás. Você está precisando de misericórdia, mas não plantou uma semente de misericórdia. Você está precisando de um apoio, de um colo, mas você não plantou o pé de colo. Você não plantou o pé de apoio. Você não semeou em lugar nenhum na vida de ninguém. Você não foi solidário com a dor de ninguém. Viveu para si mesmo. Teu mundo era do tamanho do teu umbigo. Foi inútil. Por que foi inútil? Mundo pequeno. Porque estava bem, estava com dinheiro, estava feliz, estava com a mulher, estava com o marido, estava tudo em ordem. Mas ninguém é feliz para sempre. A dor chega na vida de todo mundo. Na semana de todo mundo, na história de todo mundo. E a gente passa pela vida indiferente, com o discurso de que a cruz é poder de Deus. Aí quando o dia mau chega a nós nos vemos sozinhos. E perguntamos, Deus, onde é que tu estás? Eu estou aí, filho. Só que você está querendo um fruto que você não plantou. Não escolheu viver sozinho. Não escolheu se render à sua timidez. Não escolheu se render ao seu egoísmo, só porque você está bem, porque você está alimentado, porque você não sente dor. Pois bem, é a dor que nos humaniza, é a dor que nos nivela por baixo. Eu tinha muita coisa para falar, eu falo na semana que vem. Quero terminar com um vídeo. Bota o vídeo aí. 6 minutos de vídeo e a gente vai embora. Só para a gente chorar um pouquinho. Passou por mais de 50 sessões de quimioterapia. No momento em que a conheço, a doença já se alastrou por toda a região abdominal. Essa é uma luta que o câncer venceu. Nada mais pode ser feito. O que você sabe sobre a sua situação? Tudo. Por exemplo? Que é uma doença terminal, que não tem cura, né? Que tudo que a medicina tinha para me oferecer
Já me foi oferecido. Você se considera preparada para a morte? Considero. Me considero. Você começa a avaliar a sua vida, né? E se preparar para a morte. É o que você está fazendo? É o que eu tenho feito. Que tanto me São descobertas diárias. tanto me dá. Estou diante de um ser humano que me surpreende a cada instante. O que é a morte para você? Porque a morte para mim Me surpreende é a sair cada desse instante. plano E material, analise a fisionomia dessa mulher. passar para um plano espiritual muito melhor. E você encara isso sem medo? Sem medo. Sem medo. O que de fato ela descobriu nesses dias? Esses dias derradeiros. Rosa se entusiasmou com o projeto e fez questão de ir até o fim. Você sente que fez tudo o que poderia fazer com a sua vida? Não, não fiz tudo. Não terminei de criar meus filhos. Você passou a sua vida em revista? Passei. Passei, conversei muito com os meus filhos, conversei muito com a minha família, conversei com pessoas que eu acho, porque a gente passa por essa vida e às vezes a gente magoa as pessoas, mesmo sem querer. Mesmo tendo consciência de sua situação, consegue se sentir feliz e tranquila. Nesse instante, você se sente próxima desse momento? Olha, eu me sinto que não está muito longe, não. Eu sinto que não está muito E distante. você consegue me dizer isso com um sorriso? Consigo, porque eu estou bem. Quando a gente está bem com Deus, quando a gente está bem espiritualmente, psicologicamente, não tem por que ter medo. Porque você vai morrer um dia. Eu vou morrer um dia. Como é que você conta a história da sua vida? Como que eu conto? Com naturalidade. Eu nasci dia 7 de agosto de 76. Tive mais 6 irmãos. Trabalhei como auxiliar administrativo. Me casei. Tive meus 2 filhos, que é uma bênção de Deus. Tenho o David com 16 e a Gabriela que vai fazer 13 anos. São dias e noites no hospital com Rosa e toda a equipe médica. Nesse momento, seu quadro de saúde é extremamente delicado. Esse é o momento que ela encontra para aliviar o coração. Tanta gente não faz isso, não. Morre e não faz isso, né? Orgulho. O orgulho mata as pessoas. Fico impressionado como Rosa nunca se revolta com sua situação, com sua doença, com seu destino. Ela não culpa nada, nem ninguém. Mas acredita no inesperado, na magia de uma força que nem sempre sabe explicar. Você acredita em milagres? Acredito. Eu vivo esperando ele. É? Qual? A minha cura. Gostaria muito de sarar para te receber na minha casa. Opa, nada é impossível na vida, não é isso? Sim. Deus pode me levar e fez a cura da minha alma. Ou seja, se você não sarar, não significa que Deus tenha falhado. Não. É isso que você quer dizer? Exatamente. Não significa que Deus falhou. De jeito nenhum. Significa o quê? Significa que ele curou a minha alma. Entendeu? Isso é mais importante? Com certeza. É a minha vida eterna. Tá bom, tá.
momento agora é todo deles. Sempre essa mesma palavra. Como cada segundo é precioso. Duas horas depois, uma conversa decisiva entre a doutora Fabiana e a família. Que droga. Que droga. A gente está num momento muito difícil, tá? Com toda a doença e com toda a gravidade da doença que vocês já conhecem, os últimos 3 dias a Rosa vem dando um sinalzinho que já me deixou em alerta. E hoje isso se confirmou. Mudanças no quadro clínico de Rosa. Esse momento, por que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque esse evento pode ser o evento final. Pode ser a complicação que vai levar a Rosa. Então eu preciso muito da ajuda de vocês. O nosso objetivo agora é deixá-la confortável. É deixá-la sem dor, é deixá-la sem sofrimento. Não há como deixar de admitir. O momento é de despedida. Essa paz dela, né, que ela transmite, né? E aqui, tá em paz? É difícil. A gente vai estar por perto. Vocês não vão ficar sozinhos, tá? Eu acho que é um momento de vocês estarem juntos e junto dela. Ela vai precisar muito de você. 3 dias depois. Uma brasileira. Mãe. Filha. Mulher. Morre. E tudo acontece como ela imaginou. Rosa estava dormindo, serena. A vida valeu a pena? Valeu. Sempre vale. Quando se vive ela honestamente, quando se vive ela com dignidade, sempre vale. É isso aí. Responda para si. Tu viu uma história dessa, da pena de quem? Dela? A gente fica com pena de quem? De quem? Dos filhos. A gente tem pena dos vivos. Porque ela sorriu. Ela tinha paz. Ela transcendeu a dor. Ela tinha uma doença, mas a doença não lhe ateve nem um instante. Essa mulher era evangélica. Essa mulher fazia parte do povo da cruz. Creia que a cruz é poder de Deus, é transcendência. É ir além da mediocridade de achar que porque a unha está doendo a gente tem razão para morrer. É achar porque alguém fez uma fofoca nossa é razão para morrer. É achar porque não deram tapinha nas nossas costas é razão para morrer. É achar porque disseram que você é gordo é razão para morrer. É parar com essa meninice. Dizer eu creio que a cruz é o poder de Deus para a salvação. É transcender essa mediocridade. Eu vejo essa mulher transcendendo. Ela não está reclamando, não reclamou nenhuma vez. 2 filhos, eu tenho 2 também. Eu fiquei pensando, imagina meus filhos sem a mãe delas. Que pobreza é não ter mãe, eu sei o que é isso. Agora, quem passou por isso, quem viveu isso, eu duvido que vendo uma pessoa na cama, vivendo a mesma história, não vai sentir a mesma dor. Está vendo aqui, Tenca perdeu a mãe, há bem pouco tempo atrás.
e acompanhou numa cama de hospital. Do mesmo jeito. Agora eu duvido, cara, que quando você vir outra mãe, a mãe de alguém, qualquer mãe, na mesma situação tua mãe, que você não vai sentir a mesma dor de solidariedade, de bondade, de tentar amenizar a dor do semelhante. Porque você conhece a dor. Então a dor, para o medíocre cristão, para o crente cristão medíocre, é sinônimo da ausência de Deus. Mas para o povo da cruz de verdade, que crê que o poder de Deus, o evangelho de Deus, é preparo de Deus para nos fazer mais humanos e solidários. Porque eu termino. Deus é muito mais glorificado na manutenção de nossa dignidade ante a adversidade do que na ostentação dos nossos troféus. Melhor é um perdedor humilde do que um vencedor soberbo. Deus é muito mais glorificado. Eu perdi, mas perdi com honra. Parabéns, meu adversário. Do que o campeão que zomba daquele sobre o qual ele sobrepujou. Então o evangelho, irmão, não é evangelho para, como eu tenho pregado, nos botar numa bolha anti-dor, para gerar gente que não consegue transcendência, gente medíocre, que vive reclamando da vida e que achando que o seu problema é maior do que todo mundo. E eu sempre digo, trocaria seu problema com essa mulher? Ela não reclamou porque morreu, ela reclamou porque os filhos dela não iam ter mãe. Ela estava sentindo a dor dos filhos e não a dor da própria vida. Isso é transcendência. Dizer que o evangelho é o poder da cruz, dizer que nós somos salvos, é mais do que blá blá blá, irmão. O Brasil precisa de crentes assim. Cabrini depois escreveu um editorial e disse assim: depois dessa reportagem eu vejo a morte com outro olhar. Depois dessa reportagem eu passo a considerar a possibilidade de uma vida futura, porque ele era ateu. Porque quem viveu isso ali de perto, irmão, é tocado. Há um Deus que cuida de nós e que gera uma força tão poderosa chamada fé, que é capaz de curar o enfermo, mas é capaz de, se não for da vontade dele curar, cuidar dos que perderam o tal enfermo e mantê-los dignos da mesma forma que estavam quando o enfermo estava do lado deles com saúde. A fé tem essa forma pluridimensional de ser vista, bidimensional. Essas duas vertentes, uma moeda de duas faces. A fé é isso. Então, viver o evangelho é viver consciente do nosso chamado. O nosso chamado é para santidade, o nosso chamado é para transcendência. Que Deus nos dê a graça de que cada um de nós, todos nós aqui nessa comunidade, vivamos essa fé de fato e de verdade, e que nós transcendamos esse blá blá blá, essa fé discursiva sem vida, que não gera na vida, não gera vida na vida de quem diz crer, e muito menos dos que com eles convivem. Que Deus nos abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé. Três horas nós temos a elaboração do calendário. Logo mais à noite estou aqui. Guarda você. Vamos orar. Deus, o que eu tenho vontade de dizer nessa manhã é misericórdia. Tem misericórdia de nós. Porque nós somos pequenos demais. Nós somos tão medíocres às vezes. Tão murmuradores, tão moleques. Temos uma visão tão tacanha, a gente não consegue ver um palmo diante dos nossos olhos, porque nós temos uma visão distorcida do Evangelho, um Evangelho que só é Evangelho para fazer bem a gente. O Evangelho que tem como fim o nosso eu. Nos perdoa, Deus, dessa visão tacanha, medíocre, que deforma o Evangelho de Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nos salva da morte, nos salva de nós mesmos, nos salva da perdição eterna, nos salva da tua ira. Muito obrigado, porque a cruz é ilógica mesmo, não há como ter lógica nessa imagem que nós vimos. É pela fé, e nós te louvamos porque nós cremos. Tantos gostariam de crer e não conseguem, Deus. Nós cremos e te damos glórias por isso, porque a tua palavra diz que a fé não é de todos,
mas é nossa e nós te louvamos por isso, Pai. Tem misericórdia daqueles que não têm conseguido usar essa fé para gerar vida na vida e que por causa disso têm apostatado achando que o problema está na cruz ou em Cristo ou na igreja e não conseguem ver porque o problema está em si mesmo. Tenha misericórdia, tenha compaixão e, ó Deus, nos ajuda a caminharmos crescendo a estatura de um varão perfeito, aprovado, de um varão que maneja bem a palavra, de um varão que se transforme num filho do qual tu tem orgulho. Nos livra do nosso comodismo, da nossa comodidade. Tira de nós esse ser maligno que nos faz tratá-lo como um mendigo, te dando o resto do nosso tempo, o resto do nosso dinheiro, o resto do nosso talento, o resto de tudo. Perdoe-nos, ó Deus. Perdoa aqueles crentes medíocres que ainda habitam aqui essa comunidade, que só pensam em prazer, em ostentar, em publicar vitória, mas que não se condoem com a dor do semelhante. Não se lembra a última vez que liberaram uma palavra de graça, que tocaram para curar, para restaurar. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós queremos ser uma igreja que faça diferença nessa nação. Nós queremos ser uma igreja que faça diferença nesse estado, nessa cidade. Nós queremos, ó Deus, sermos agentes de cura, que sinalizem o reino de Deus entre os homens. Dá-nos esse privilégio e dá-nos capacidade para isso. Muito obrigado por essa manhã, por esse tempo, por essa palavra, por essa comunhão. Permaneça conosco nesse dia e fale conosco logo mais. Te pedimos não porque mereçamos, nós temos vergonha de pedir, estamos com vergonha, mas nós pedimos pelos méritos eternos de Jesus de Nazaré, nosso intercessor, nosso Senhor que vive e reina para todo sempre, a quem a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Aplauda o Senhor forte. Deus abençoe você. Vai para casa e remoa essa palavra e degustando-a se transforme num crente melhor. Dá um abraço no teu irmão. Deus abençoe.